Parque de São Lázaro, em Alfena, para falarmos um pouco e falarmos sentados. Algo diferente. Algo diferente, não sei se vai resultar, nós estamos habituados a falar, a correr. Mesmo. Mas sabe, aliás, a nossa, desculpa interromper-te, o nosso cruzamento foi uma história lindíssima que eu não deixo de contar, porque acho que é interessante. Eu vinha a sair para correr e lá numa praia, na praia do meu lindo mar, onde as minhas cinzas um dia vão para lá, e então vejo alguém a sair do prédio a correr. Mas desta terra quem corre só sou eu. E achei aquilo uma sorte. Essa personagem estranha, da sua estranheza, amou-me naquele momento e eu agarrei-a. Eu vou assim, vou ter que... Nem pensei duas vezes. Olha, vai correr. Não pode fazer companhia. Lá foi. E depois fez 20 km. Foi extraordinário. É verdade, a minha superação, não é? Que é uma das palavras que caracteriza. Foi lindíssima a nossa conversa, de conhecer-nos, foi maravilhoso. Sim. António, e o que eu acho giro nas tuas conversas é que são conversas com alma, não é? E eu queria desafiar-te aqui com uma frase de um psicólogo que eu gosto, que é o Eduardo Sá, e que diz que todas as crianças são nossos filhos. Tu que és um homem da escola, não é? Professor. Eu vou-te contar uma história, eu vou-te contar uma história e depois vou ler-te aqui uma coisa. Exatamente, eu acho que a escola tem déficit de alma e eu recuso-me. Eu, acima de tudo, antes de ser professor, eu sou um construtor de almas e um construtor de sonhos. E eu vou-te contar uma história que é uma história agridoce. Eu fui diretor de turma durante muitos anos em Ribeirão, na escola onde eu fui feliz. E agora estou na Dom Dinis, mas pronto, ainda não fui diretor de turma. E uma das coisas que eu fazia, quando no primeiro dia de aulas, no primeiro dia de aulas, quando já sabia qual era a minha direção de turma, vinham os pais à escola. E eu dizia-lhes a eles, eu tenho duas filhas, a minha Leonor e a minha Catarina, que são os amores da minha vida. Agora vou ter 21, ou 21, ou 22, ou 23. Sim. E porque eu amo as minhas filhas, também vou amar os vossos filhos. Bem, a primeira reação deles foi assim meio, mas pronto, não adianta. Até junho eu vou amar os vossos filhos. Antes de ser professor, eu sou o pai deles. Porque só assim é que eu vou conseguir ser professor e assim é que vou conseguir que eles sejam felizes. Tudo passou. Para as tantas, passados 2 ou 3 dias, fui chamado pela diretora da escola, a minha amiga Elsa. Diz-me assim, António, o que é que se passou na tua reunião? Veio aqui uma mãe a dizer que não admitia que tu amasses o seu filho dele. Estás a ver? Isto é inacreditável. Pá. Mas o que eu te posso dizer é que eu, independente deste episódio, eu continuei a ser a mesma pessoa, continuo a amar os meus alunos. E de tal maneira, se me dás licença, eu que não sou poeta, sou um aprendiz de coisa nenhuma, eu costumo dizer aqui ao meu amigo Tiago, e às vezes os meus amigos dizem, quem és tu? E eu digo uma coisa extraordinária, eu sou uma criança menino lindo, vestido com a sombra do Peter Pan, que anda na terra de ninguém. E sabes quem é que habita na terra de ninguém? Sabes quem é que habita na terra de ninguém? São os meus alunos. E agora que eu vou ficar ainda mais sozinho na terra de ninguém, porque alguns dos meus alunos vão-se embora, eu tenho sempre a tendência de escrever qualquer coisa, porque as palavras, quando eu escrevo qualquer coisa, é sempre alguma coisa que eu já não consigo ter, que eu perdi ou que nunca tive. Neste caso eu tive, mas o tempo, que é o sentimento trágico da vida, levou. Tudo tem um início, um fim, um meio e um fim. E os meus meninos, graças a Deus, estás a ver esta contradição. Gostas de marcar esses momentos. Exato, mas graças a Deus continuam. Sim. Mas eu não posso ir com eles. Sim. Mas eu estarei sempre com eles, através da palavra, através da alma que tu estavas a dizer. E então diz assim, uma coisa muito gira, para mim, não sei se para ti será, ou para alguém que nos está a ouvir, para ti, que foste criança, menino lindo, meu aluno, até ao tempo do nosso tempo, de hoje, 23 de junho de 2020, neste tempo que acabou, para ti. Ó criança, menino lindo, entre as rosas, do rosa, que sou eu. Ó pressão de passarinhos, ó lugar de lágrima com olhos de saudades e roseirais. A tua alma fica no meu coração como uma garrafa cheia de memórias em sal sedento, com perfume
cheio de olhares em corpo da tua jovem juventude. Porque o tempo do nosso tempo foi sentimento trágico da vida. Havemos lá de falar sobre isso se tu quiseres. Porque o tempo desaparece, morre. Foi sentimento trágico da vida. Nada mais tenho para te dar, senão memórias de acabados movimentos. Memórias de acabados movimentos. Ou abraços que nunca te dei. Ou pianos derretidos que nunca te ofereci. Ou sonhos que nunca saíram do coração da cama do meu sono. Sonhos com pegadas da tua poeira, como caminhos de luz ainda pouco acesa. Sonhos cheios de velocidade jovem. Com o tempo que se esgotou, ficou em mim para ti, tu que és criança, menino lindo, meu aluno, um abraço com o olhar sempre atento da minha rosa flor, mesmo molhada com chuva e vento. Tu estarás sempre de pé sobre um lugar onde é minha a terra de ninguém. Eu vou repetir. Tu estarás sempre de pé sobre um lugar onde é minha a terra de ninguém. Lugar onde serei uma espada azul e verde e pegadas a tocar-te através da espuma do meu lindo mar. Fica com a minha alma, agora vestida de despedida, com um ramo de puras rosas, apesar dos espinhos da tua e da minha partida. Lindo, António, não é? É uma pegada que tu gostas de deixar e que achas que é mostrar ao mundo, eu tenho que mostrar ao mundo e à escola que antes de sermos professores nós temos que ir à procura da alma dos nossos alunos. Eu não acredito numa escola que não caminhe com alma, não acredito numa escola que não seja uma escola de afetos. Depois, os conteúdos vêm a seguir. O que eu acho que é ao contrário que se está a fazer. Preocupamos muito com os conteúdos, preocupamos muito se damos a matéria toda, sem sabermos se os nossos alunos fazem uma coisa inacreditável. Olha, quando tu me convidaste para vir aqui, eu estava na minha zona de conforto. E a partir do momento em que eu aceitei que vim para aqui, eu saí da minha zona de conforto. Sabes porquê? Porque eu vim aprender. E qualquer aprendizagem é, acima de tudo, numa primeira fase, desconfortável. Só passa a ser confortável quando quando nós assimilamos essa aprendizagem. O problema da escola, sabes qual é? É que não damos tempo aos alunos de consolidar a aprendizagem, já estamos a dar outra aprendizagem. E muitas das vezes eles dormiram mal, tiveram problemas em casa, estão doentes, tiveram pesadelos, não sei o quê, mas não interessa. Nós temos que avançar. E esse registro de aprendiz, eu às vezes costumo chamar-te do mestre das palavras, e tu dizes, eu não sou mestre nenhum, não é? Não sou mestre nenhum, sou aprendiz de coisa nenhuma. Eu sou aprendiz para a vida toda, não é? E achas que falta isto, sobretudo, e tu és professor, não é? Que é importante os professores dedicarem-se a este lado mais, chamemos assim, sensível, humanitário, artístico? Eu acho que é a condição primeira. Eu não acredito que um aluno que não esteja bem com a sua alma ou com o coração da sua alma, ou seja, eu não acredito que um aluno que caminhe no caminho da luz, porque quem caminhar no caminho da luz caminha no caminho da paz e então não quer sair dali. Então, se nós conseguirmos isso, podemos dar as matérias que quiser, até podemos pedir ao menino para fazer o pino, para fazer. Ele acredita em mim, eu digo-lhe assim. Eu vou-te dar um exemplo da educação física. A ginástica é terrível. Porque fazer cambalhotas, rolamentos e não sei o quê, depois passar uma fase desconhecida é complicado. E depois há meninos gorduchos e mais não sei o quê. E um dia fui fazer uma formação e o professor Barata deu-me assim, professor, desculpa lá, como é que eu vou resolver o problema destes meninos gordinhos, que não conseguem fazer rolamento à frente, recusam-se a fazer rolamento, recusam-se a fazer ginástica? Então ele arranjou-me umas profissões pedagógicas com uns bancos suecos.
Eu quando meto isso lá em aula, os meninos olharam assim de lado para mim e eu só lhes disse assim, vocês acreditam em mim? E eu até lhes meto a mão na cara. Vocês acreditam em mim? Vocês têm que acreditar em mim. Eu tenho um amigo meu e depois eles acreditam em mim, fazem e depois sentem-se felizes. Alguns chegam ao pé de mim e dizem, obrigado, professor, por me ter finalmente ajudado a fazer o regulamento. Aquilo que eu não fazia. Eu tenho uma amiga que tem um filho que se chama Dinis, Dinis Teixeira, e ele tem problemas de água. Nós fomos para a natação. Ela fez pintou um quadro extraordinário de medo, de não sei o quê. Eu não sei, não vais conseguir. E eu disse assim, a única coisa que eu quero que o teu filho saiba é uma coisa, que ele acredita em mim. Quando um aluno acredita no professor, acredita no amigo, acredita no pai, acredita na pessoa no outro, tenho a certeza absoluta que vamos chegar a um caminho feliz. E chegou. Como é que... E mais, sabes qual foi a estratégia? Foi lindíssimo, pá. Estava lá a turma toda, turma 6º E. Então, o que é que eu disse? Os dois meninos que tinham medo de água foram os primeiros a ir para a água. Eu disse, vocês vão, eu estou aqui, vão entrar dentro da piscina, vão para a água, e agora vão-me ajudar a ir buscar os separadores da piscina, não sei o quê. Repara! E eles, mas eu que não gosto e vou ajudar. E depois eu digo assim, agora vocês vão brincar com a água. Professor, mas eu posso ficar sozinho nesta vida? Podes. Tu podes ficar sozinho nesta vida? Podes. Qual era o problema deles? Vim a descobrir que o problema deles, sabes qual era? É que eles, quando estavam na água, não queriam que a água viesse para cima da cabeça deles. E os meninos o que é que faziam? Sabiam que eles não queriam, tumba. Quando eles perceberam que naquele local eles podiam aprender a gostar da água, podiam aprender a fazer aquilo que queriam na água e a nadar, eles depois com as barbatanas, com os chouriços e não sei o quê, aprenderam a nadar. Chegaram a casa e diziam assim, professor, mãe, aquilo foi espetacular. Como é que o professor fez um milagre? Não foi milagre nenhum. O professor é um facilitador. E não um complicador, não é? Que às vezes parece que há muito esse lado complicador, não é? Que é, eu tenho de avaliar, não é? Eu tenho de reportar aqui aquilo que está incorreto e esta pessoa não é capaz de fazer isto. E tu acabas por ter sabes uma qual é o grande problema da... É? Sabes qual, eu vou ser excomungado na escola, mas pronto, não há problema nenhum. Eu acho que os professores muitas das vezes andam à procura daquilo que os alunos não sabem. E avaliam exatamente aquilo que os alunos não sabem. E eu acho que tem que ser ao contrário. Certo. Eu acho que os professores têm que avaliar aquilo que os alunos sabem. E tu dizes assim, mas... Então o que é que o professor tem que fazer? Exatamente, o professor tem que investir naquilo que os alunos têm que saber. Porque é isso que eles vão avaliar. Então, se eu tenho 90% dos alunos que não sabem fazer o regulamento à frente, eu vou avaliar o regulamento à frente. Porque vou dar positiva só a um. Há qualquer coisa aqui que não está bem. Isso acontece na matemática, entendes? E depois o que é que acontece? Eles avaliam aquilo que eles não sabem. E depois as notas são o que se vê. Ou seja, o paradigma tem que ser ao contrário. Sim. Têm de estar preocupados com o envolvimento com eles, com o processo em si e o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem. Não é de culpabilização, não é de rotular, nada disso, isso não interessa para nada, não é? E eu acho que a escola, acima de tudo, a primeira coisa que nós temos que olhar é para os meninos. É olhar para eles. Agora, eu aqui há dias, há bocadinho estava a falar contigo, eu li... Sem altivez, não é? Olhar sem altivez, olhar com grande humildade. Agora vou dizer uma coisa que eu sou benfiquista, não é? Mas vi-o no Porto Canal, por um acaso, o Jesus Magalhães, que gosto muito. E ele estava a entrevistar o Aventura Sousa Santos. E ele estava a falar de uma coisa de zonas invisíveis agora com a pandemia. E ele dizia, cuidado com aquelas crianças. Passaram montes de tempo em casa, nessas zonas invisíveis. Estas zonas são muito mais invisíveis. Nós não sabemos o que é que os meninos passaram. Nós não sabemos. Então, quando eles chegarem à escola, deixem-nos falar. E isso é que é importante. Mas tu dizes isso a uma professora de matemática, ou uma professora de português que tem um caderno de encargos enorme de matéria, e dizer assim, olha, deixa falar o menino.
Não posso, não tenho tempo, não. E depois como é que é os exames? É terrível, pá. Eu não acredito que um aluno que tenha esse problema, que teve o problema que viveu nessa zona invisível, vá aprender. Eu não acredito. Oh, António, há algumas coisas que eu te quero perguntar sobre isso, mas antes de chegarmos lá eu tenho uma curiosidade. Tu trouxeste um livro que se chama A Cabana, e vi que estavas com ele a passear, sim, a ler. Que significado é que ele tem para ti, o quanto se enquadra naquilo que tu és e em todo o discurso que tu vais passando? Vou-te responder com isto. Vou-te responder com isto. Olha, é um aprendiz de poema que diz assim: quando eu morrer, quando parar de lentamente morrer, de morte lenta, e morrer, voltarei, Tiago. Voltarei para te buscar nos instantes que demoram, que não vivi junto ao passadiço do nosso lindo mar. Isto para te dizer o quê? Há duas coisas que na minha vida estão sempre comigo. A escola e depois Deus. O Papá Deus, como eu costumo dizer. E porquê é que eu digo o Papá Deus? Um dia veio à minha mão este livro da Cabana e eu comecei a lê-lo. E este livro da Cabana tem uma coisa engraçada. A igreja não gostou do livro, que a mim é fascinante. Mas um gajo, tu dizes assim, mas um rapaz que gosta de Deus está a contar a igreja. E os meus amigos dizem muitas vezes assim: como é que tu, que lês livros, escreves e não sei, acreditas em Deus? E eu digo assim: porra, pá, eu sou um contador de histórias, pá. Eu acreditas em Deus? Não, acreditas em Cristo, na história de Jesus Cristo. Eu sou um contador de histórias, pá. Quer dizer, se eu sou um contador de histórias, eu vou deitar ao lixo uma história tão bonita, com uma mensagem tão bonita. Eu não quero saber se é verdade que a história existiu ou não existiu de Jesus Cristo. A mim pouco me importa. Quem escreveu a história de Jesus Cristo escreveu-a sabendo que ela foi verdadeira, é um gênio. Soube escrever. Se a história de Jesus Cristo não foi verdadeira, quem a escreveu não é um gênio. É muito mais que um gênio. Portanto, a mim o que me interessa é a mensagem de Jesus Cristo, que está dentro de mim e eu posso fazê-la para o outro. A mensagem de amor, a mensagem de solidariedade, a mensagem de paciência, a mensagem de olhar, de reparar no outro, principalmente aquele que precisa. Eu contava-te histórias inacreditáveis de coisas que me aconteceram na minha vida, de pessoas que eu olhei e ajudei. Entendes? E a Cabana foi o primeiro passo. E quando, no meio do livro da Cabana, eu encontro Jesus Cristo encontro Deus vestido de calças de ganga, o Espírito Santo, uma pessoa preta, quer dizer, e depois o Mac, que é o autor, o protagonista da história, volta à cabana e está lá, um a fazer o almoço, o outro a fazer não sei o quê, e depois eles vão ter uma conversa, vão resolver um problema gravíssimo, que é um problema idêntico ao da Maddie. A filha deste senhor foi raptada por um pedófilo e, portanto, ele está completamente revoltado com Deus. E o que é certo é que as conversas que ele vai ter com Deus e com o Espírito Santo vai dar a volta. Ele vai se redimir, vai se perdoar a si próprio e vai encontrar, Deus vai ajudá-lo a encontrar o sítio onde está a filha enterrada e a partir daí vai encontrar o pedófilo. Entendes? Este livro para mim foi lindíssimo porque eu consegui encontrar Deus da forma que eu acho. Não me interessa se ele tem barba, se não tem barba, se é isto, se é aquilo, o Espírito Santo, não me interessa. Interessa-me esta mensagem que a Cabana tem. Uhum. E a Cabana diz lá uma coisa extraordinária. Diz assim: a tristeza é um muro entre dois jardins. E é. Repara, o Mac, o pai da Missy, a partir do momento em que ela morreu, ele passou a caminhar sempre no muro entre dois jardins. Qual é o jardim? A vida dele e a vida da filha que está lá no outro, a paz das tantas no livro, Deus leva lá.
Obrigado.